Existem muitos personagens no Antigo Testamento que são raramente mencionados e falados em vídeos, especialmente para cada um deles. Existem personagens cheios de mistério, personagens que apenas foram mencionados a sua existência e nem se fora dado o seu nome. Porém, existem inscritos antigos, livros antigos de outros canons bíblicos que falam muito a respeito de cada um destes personagens. Neste vídeo, eu estarei falando a respeito da esposa de Cã, a sua origem e curiosidades a respeito desta personagem, a mãe dos povos africanos. Deixem os seus likes e fiquem com o vídeo. Continuando a falar a respeito das esposas a bordo da Arca de Noé, as esposas dos 3 filhos de Noé, neste vídeo eu estarei trazendo para todos vocês a respeito da esposa de Cã. As esposas a bordo da Arca de Noé, elas faziam parte da família de Noé, que sobreviveu ao grande dilúvio que aconteceu na antiguidade, na narrativa bíblica do livro fantástico, que é o livro de Gênesis. Estas mulheres, elas sobreviveram junto com os seus esposos e existem menções extrabíblicas a respeito delas e de seus respectivos nomes. A Bíblia ela não cita o nome dessas mulheres, porém a Bíblia ela cita a existência dessas mulheres. Em Gênesis capítulo 6, versículo 18, Deus diz a Noé: "Eu, porém, estabelecerei a minha aliança contigo e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos." Ou seja, aqui está retratando e falando a respeito dessas mulheres que estavam a bordo da arca. Na tradição judaica antiga, do famoso livro dos Jubileus, que é um manuscrito fantástico e antiguíssimo, que é considerado um livro canônico pela Igreja Ortodoxa Etíope e também pelos judeus convertidos ao judaísmo, os chamados Beta Israel, que muitos são descendentes de judeus, porém são descendentes de Cuxi. Os nomes das esposas de cada um dos filhos de Noé aparece no famoso livro dos Jubileus. E o nome da esposa de Cã, no livro dos Jubileus, ela é chamada de Nael Tamauk. Exatamente. Nael Tamauk seria a esposa de Cã e seria a mãe de muitos povos, a mãe dos povos africanos e de outros povos que Cã deu origem juntamente à sua esposa, Nael Tamauk. De acordo com os oráculos sibilinos, a esposa de Cã, Nael Tamauk, ela desfrutou de uma expectativa de vida muito, mas muito longa, vivendo por séculos e séculos. Isso até porque ela é uma pessoa pré-diluviana, ela nasceu antes do dilúvio, e as pessoas anteriores ao dilúvio, elas viviam até os incríveis 900 anos de idade. A esposa de Cã, Nael Tamauk, enquanto ela vivia esses séculos e esses séculos, ela fazia várias e várias profecias. Uma coisa muito interessante é que, segundo oráculos sibilinos, as 3 esposas dos filhos de Noé, dos 3 filhos de Noé, ambas eram profetisas e faziam profecias para as suas gerações, para as nações, os povos e nações que viriam de cada uma delas, ou seja, elas faziam profecias, assim como Nael Tamauk fazia profecias e profecias para os seus descendentes. Nas tradições cristãs, datadas do 2º século depois de Cristo, nas tradições cristãs, de acordo com um Targum siríaco, que é muito semelhante ao livro dos Jubileus, porém um pouco posterior, ou bem mais posterior ao livro dos Jubileus, o antigo escritor cristão
denominado de Santo Hipólito, que encontrou o fim de sua vida em 235 d.C., ele contou uma tradição que ele viu em algum Targum siríaco, que, como já dito, é semelhante ao livro dos Jubileus, porém troca os nomes das esposas de Sem-Can e Jafé para outros nomes. Ele escreveu que os nomes das esposas, no caso a esposa de Can, seria o nome de Zedikat Nabu. Zedikat Nabu seria a esposa de Can. Uma coisa muito interessante é que essas tradições cristãs, elas contam uma curiosidade, uma lenda antiga a respeito da esposa de Can. Deus instruiu para Noé a destruir a primeira pessoa que anunciasse que o dilúvio estava começando ou que tinha começado. A esposa de Can, naquele momento, ela estava assando pão quando a água de repente saiu do forno, destruindo o pão. Quando ela exclamou, então, que o dilúvio estava começando, ela começou a gritar e falar: o dilúvio começou. Porém, Deus, repentinamente, segundo essa tradição cristã do segundo século depois de Cristo, vai dizer que Deus cancela a sua ordem anterior para que Noé não destrua a sua própria nora, ou seja, não destrua a sua própria família, que estava prestes a ser salva do grande dilúvio. É muito curioso nós notarmos esta tradição cristã a respeito da esposa de Can. É uma curiosidade que eu considero bem interessante. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 10, e o livro dos Jubileus, Nael Tamauk, a esposa de Can, ela teve 4 filhos com Can. Os nomes dos filhos de Nael Tamauk e Can são Cushi, Mizraim, Puti e Canaã, o filho mais novo de Can. É importante ressaltar aqui que os 3 primeiros filhos de Can e Nael Tamauk deram origem a vários e vários povos, principalmente os povos do continente africano. Porém, Canaã não deu origem aos povos africanos. Canaã deu origem aos povos cananitas, ou denominados cananeus ou fenícios antigos do Oriente Médio, que foram inimigos e rivais por séculos e séculos dos israelitas. Os principais povos que vieram da descendência de Nael Tamauk foram os povos, principalmente o povo sumério, até porque o povo sumério antigo era descendente de Cuxi, porque Nimrod foi o primeiro sumério ao qual colonizou aquela região ali, que o livro de Gênesis vai falar a respeito daquela região ali da Babilônia, que uma parte era da descendência de Sem, que no caso eram os acadianos, os caldeus, os assírios, os sírios, os arameus, porém a parte dos sumérios era da descendência de Cuxi, por conta de Nimrod. É muito interessante falar também que os antigos egípcios, eles eram descendentes de Nael Tamauk e de Can. Nael Tamauk, a esposa de Can, foi mãe dos povos do povo egípcio e também do povo núbio, os antigos núbios, que eram também chamados apenas pelo nome de Cush na antiguidade, por serem descendentes de Cush, que era um dos filhos de Can e de Nael Tamauk. Além dos núbios, também descenderam de Nael Tamauk e de Can o povo etíope, ou melhor, as etnias da Etiópia, o povo atualmente da Eritreia, da Somália e de todo o continente africano. Todos eles descenderam de Nael Tamauk. Fazendo uma breve e rápida observação interpretatória teológica aqui para todos vocês, o filho de Can que foi amaldiçoado foi Canaã, e Canaã não deu origem aos povos africanos, mas aos povos cananeus do Oriente Médio, da terra de Canaã. Os povos africanos não foram amaldiçoados. Isso é uma balela e uma mentira inventada por pessoas que não interpretaram o texto corretamente. Eu fico por aqui, deixo um abraço para todos vocês, que Elohim vos abençoe e até o próximo vídeo do canal de mais uma das matriarcas da humanidade, a esposa
de Jafé.